Olá, olá, gente querida! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Que bom que você está aí. Eu de cá e você de lá, como sempre, né? Estou em casa, no meu velho estúdio, matando saudade da minha querida cidade, Rolim de Moura, minha esposa querida Dona Vilma, que está ali na sala. Vocês sabem que a Vilma é responsável pela nossa página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook e também o nosso Instagram. Sempre tem mensagens positivas. Siga a nossa página aí, tá? Dá uma moralzinha pra gente. No YouTube, nós já passamos de 600 amigos nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É importante. Deixe aí o like, faça algum comentário para que o YouTube veja a relevância do trabalho e passe a indicar também para outras pessoas, tá bom? Meus amigos do Facebook, dá um pulinho no YouTube, se inscreva e você aqui no YouTube, siga a nossa página no Facebook, tá? Tá dado o recado? Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Vanderlei Francisco e em minhas mãos, sempre ela, ó, amiga, velha companheira de sempre, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. E aí, você tem lido, estudado a palavra de Deus, tem aplicado a palavra de Deus em sua vida? Faz muito bem, viu? Todo sobre a salvação, todo projeto, plano de salvação desenvolvido pela Trindade em prol de você e da sua família está neste livro sagrado, a Bíblia. Se você gostar desse conteúdo, nós vamos estudar hoje. Passe adiante, compartilhe também aí nos grupos de WhatsApp, no Messenger, no Facebook, indique aí para outras pessoas. Bem, vocês sabem que nós estamos trabalhando ainda, né? Sobre as 3 mensagens angélicas, mensagens que deveriam e estão sendo pregadas a partir do tempo do fim. Nós, como historicistas, acreditamos que esse tempo, ali por volta de 1798, segundo Daniel, né, é o tempo do fim. A partir dessa data, então, nós temos a missão de pregar as 3 mensagens angélicas aqui do livro de Apocalipse, capítulo 14. Nós estamos falando aí da terceira mensagem angélica e fazendo um alerta, né, das mentiras que seriam pregadas no final do tempo. E nós já estamos vivendo esse período, nós estamos vivendo aí já os últimos minutos nessa terra, neste planeta, para alguns maravilhoso, para outros nem tanto, né? Depende aí como é que está a sua vida. Mas por melhor que seja, sempre tem uma doença, sempre tem alguém que você conhece, que você ama, que fica doente, que se envolve em algum acidente, né? Que é prejudicado de alguma maneira. E tem uma coisa que nós não podemos fugir. Se Jesus não voltar logo, todos nós iremos morrer um dia. E isso deixa tristeza, não é mesmo? Pois é. Então, o terceiro anjo, ele diz assim, o Apocalipse 14, verso 9. Tá com a sua Bíblia aberta aí? Então pegue ela aí. Enquanto isso, eu vou fazer uma oração para a gente começar esse bate-papo hoje aqui. Eu quero trazer um tema que eu não vou dizer que é uma mentira, mas que entrou na igreja através da filosofia grega e vai para os púlpitos da igreja e às vezes torna até doutrina, e as pessoas aprendem de maneira diferente do que está na Bíblia Sagrada. Nós temos que nos pautar na Bíblia, nós somos cristãos, tá? E o cristão, ele se apega ao que está escrito na palavra de Deus. Por quê? Porque ela é lâmpada para os pés, né? Ela é luz para o caminho. Se você se desviar para a direita ou para a esquerda, se você acrescentar ou se você tirar alguma coisa da palavra de Deus, Deus vai fazer uma advertência severa aqui mesmo no finalzinho do livro de Apocalipse, né? Então nós não podemos acrescentar, não podemos tirar. Eu não culpo as pessoas por aprender errado. Às vezes, o que eu faço aqui, uns entendem como crítica, não é uma crítica destrutiva, tá? É uma crítica positiva, construtiva, para levar você a refletir na palavra de Deus e buscar entender. Eu aprendi assim, né? Mas há tempo de fazer as correções. Lembra o que Paulo escreveu a Timóteo? Que a Bíblia é feita exatamente para isso, para ensinar, para corrigir, né? Até para dar aquele puxão de orelha. Fala, olha, você está indo para o caminho errado. Como é que você sabe que você está indo
pelo caminho errado, porque a Bíblia está dizendo, né? Lembra que João escreveu? O pecado é a transgressão da lei de Deus, os 10 mandamentos. Pois é, então, nós nos pautamos na palavra de Deus. E o terceiro anjo, né, ele vai fazer aqui o último alerta. E este anjo é você e eu. Então, nós temos que aprender para passar adiante a mensagem da Bíblia, mesmo que ela contraponha ensinos que você aprendeu que está sendo pregado dentro da sua igreja, talvez por você mesmo, né? Então, vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a sua santa palavra, de fazer aqui algumas correções. Muitas pessoas aprenderam de maneira diferente. Então, que o seu Santo Espírito esteja trabalhando nesses corações, nessas mentes. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos recapitular o que esse anjo deve pregar, ou seja, o que você e eu devemos pregar? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E o verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Tem um vídeo inteirinho falando sobre esse versículo 12, né? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Tá? E uma das doutrinas equivocadas, né, que entra não pela Bíblia, mas entra por esse poder e vai para os púlpitos da igreja e é pregado por muitos, e eu acredito mais de 90% do mundo cristão, tem essa mentalidade dualística do ser humano, né? Faz essa separação, dicotomia ou até tricotomia, né? Separando corpo, alma e espírito, né? Dizendo, olha, quando a pessoa morre, a alma, ela vai para o céu, vai para os braços de Jesus Cristo. Se a pessoa for boa, já vai para o paraíso. Outros dirão, não, a pessoa é má, a pessoa é ruim, a carne vai apodrecer, mas a alma vai para o inferno e lá vai ter o sofrimento e sofrimento eterno. Outros ainda diz não, a pessoa é mais ou menos, né, vai ficar ali em um lugar mais ou menos também esperando para ver se vai para o céu ou para o inferno. Essas coisas não estão na Bíblia, tá? É usada, às vezes, de maneira metafórica na palavra de Deus, porque a Bíblia ela tem muito pleonasmo, tem né, metafórica, tem muita coisa que você precisa analisar, tá? E uma é a morte como um sono. Né? Então, quando nós falamos que a morte na Bíblia é apresentada como um sono, muitas pessoas ficam aterrorizadas, né? Então, o que eu vou ler hoje aqui para vocês é a Bíblia. Então, você pega a sua Bíblia e acompanhe comigo. O que eu vou falar para você hoje é a morte como um sono. A Bíblia diz assim, né? E você, com a sua Bíblia na mão, vai poder acompanhar e mesmo tirando aí as suas próprias dúvidas. É interessante notar que em pelo menos duas ocasiões, Jesus Cristo comparou a morte com o sono, tá? Então, antes de você tecer algum comentário, seja positivo ou negativo, lembre-se que o próprio Jesus, ele compara a morte com o sono. Então, não dá para duvidar dele, né? Vocês lembram da ocasião que ele disse, abre aspas para Jesus, nosso amigo Lázaro adormeceu. Nosso amigo Lázaro dormiu, mas vou para despertá-lo. Eu vou acordar Lázaro. Lá em João capítulo 11, verso 11, pega a sua Bíblia e leia, né? Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. João capítulo 11, verso 11, ok? Então, o próprio escritor bíblico esclarece que, abre aspas, falara com respeito à morte de Lázaro,
mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, no verso 13. De fato, o corpo já estava cheirando mal, pois fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Está lá no verso 39. Agora, em outra circunstância, referindo-se a Talita ou Tálita, a filha de Jairo, né, chefe de uma sinagoga, Jesus disse, abre aspas para Jesus, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Marcos capítulo 5, verso 39. De novo aqui, né, Jesus usando a metáfora da morte como um sono. A menina não morreu, ela está dormindo. Qual foi a reação das pessoas? As pessoas começaram a rir de Jesus, né? O verso 40 conta que as pessoas começaram a rir de Jesus. Por quê? Porque as pessoas, no verso 35, as pessoas sabiam que Tálita ou Talita estava morta. Tá? Agora, por que a insistência de Jesus em comparar a morte com o sono? Por que Jesus insistia em fazer isso? O que ele está ensinando para mim e para você é que a morte não é a aniquilação completa. Irmãos, a morte é apenas um estado temporário de inconsciência enquanto a pessoa aguarda a ressurreição. Eu creio na ressurreição. Um dia todos nós seremos ressuscitados por Cristo Jesus e isso acontecerá na sua volta, tanto os bons como os maus, tá? Nós iremos ressuscitar na volta de Jesus. É claro que há um intervalo, né? Aqueles que morrerem em Cristo Jesus e aqueles que estão vivos com Cristo Jesus na vinda de Jesus serão transformados, glorificados, terão um encontro com Jesus nos ares. E em Apocalipse mesmo vai dizer que aqueles que morreram sem aceitar Jesus como Salvador e Senhor e aqueles que estão vivos sem aceitar Jesus como Salvador e Senhor na ocasião da vinda de Jesus, esses também irão morrer, irão se juntar com aquele outro grupo, só depois de 1000 anos é que irão ressuscitar para receber a condenação eterna, o lago de fogo, né? Onde irão queimar também não eternamente, como eu já falei para vocês aqui em outro vídeo, mas enquanto durar ali o seu pecado, né? O seu pecado. Então, para Jesus e para os autores da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, a morte é apenas um estado temporário onde a pessoa está inconsciente, tá? Guardando ali a ressurreição. Lembre-se, inconsciente. Inconsciente, tá bom? O médico Lucas e os apóstolos Paulo e Pedro também se referiram à morte como sono. Tá? Então, nós estamos apresentando para vocês aqui a Bíblia. Falando do Marte Estevão, Lucas escreveu o seguinte, abre aspas, para Lucas. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Com essas palavras, dormiu. Atos capítulo 7, verso 60. Ok? Paulo escreveu, abre aspas para o apóstolo Paulo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Né? Também comparando a morte, né, a metáfora da morte como um sono. Agora, Pedro, por sua vez, ele registra o seguinte, abre aspas para Pedro, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Ok? Bíblia falando, né? Mas a metáfora do sono em relação à morte não é exclusividade do Novo Testamento. No Antigo Testamento também temos exemplos dessa metáfora da morte como sono.
Lá em Jó, capítulo 14, verso 10, 11 e 12, na nova versão internacional, lê-se assim, ó. Mas o homem morre, ó, e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Hã? O Antigo Testamento também faz a metáfora da morte como sono. O salmista afirma, abre aspas, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, atenção, para que eu não durma o sono da morte. Salmo 13, verso 3. Daniel também fala isso, né? Daniel também traz a metáfora do sono como a morte. Daniel capítulo 12, verso 2, nova versão internacional, ele escreve assim, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e terror eterno. Amém? Eu sei que talvez até aqui você tinha aprendido, né, de maneira diferente, né? Mas agora você está tendo a oportunidade de olhar para a Bíblia em oração, buscar compreender essa metáfora citada aqui pelo próprio Jesus, Lucas, Marcos, Pedro, Paulo, Daniel, né, Moisés, tá? Então, quando a Bíblia compara a morte como sono, ela apresenta suas características e também a sua natureza. Primeiro, as pessoas que dormem estão inconscientes, nada sabem. Sim ou não? Claro que sim. Agora, base bíblica para isso. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Tá? No sono não há qualquer tipo de plano. Base bíblica, Salmo 146, verso 4. O sono impede atividades, trabalhos e qualquer manifestação emocional. Eclesiastes 9, 6 e também o verso 10. Durante o sono não há como louvar a Deus. Salmo 115, 17. O sono pressupõe que a pessoa vai despertar um dia. Amém. Como eu disse, né? Não é morte para sempre. Um dia seremos despertados. João capítulo 5, verso 28 e 29 é a base. O sono pressupõe que a pessoa vai despertar um dia. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero terminar o estudo de hoje, a morte como sono, apresentado por Jesus, apóstolos e profetas da Bíblia, lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Abre a sua Bíblia aí, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante. Essa é a minha fé, essa é a minha esperança, e eu vivo para isso. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Como eu disse sempre, às vezes, o que nós pregamos na Bíblia nem sempre é a doutrina que você aprendeu ou que talvez esteja pregando no púlpito da sua igreja para as pessoas, também nas redes sociais. Mas podemos dar o braço a torcer diante do que nós acabamos de ler aqui na palavra santa e perfeita de Deus. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho.
a santa palavra, a Bíblia Sagrada. Espero que você tenha gostado desse estudo. Nós vamos, no próximo estudo, falar onde estão os mortos, conforme a palavra de Deus. Onde estão os mortos, conforme a Bíblia Sagrada vai nos responder. Tá bom? Eu conto com vocês. Já deu o like aí? Se não deu, já faça um comentário também de onde é que você está assistindo. Compartilhe também com as outras pessoas. Pense nisso, um forte abraço e que Deus lhe abençoe sempre.